O reinado de Saul. A unção de Davi e a vitória sobre Golias -1 Samuel 11-18 Saul já havia sido escolhido como rei de Israel, mas ainda precisava provar diante do povo que Deus realmente estava com ele. Logo surgiu uma grande ameaça. Naás, o amonita, cercou a cidade de Jabes-Guele e impôs condições humilhantes para fazer aliança com seus moradores. Quando Saul ouviu isso, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Ele reuniu todo Israel, marchou contra os inimigos e trouxe grande libertação ao povo. A vitória confirmou sua posição como rei, e todo o povo se alegrou diante do Senhor. Samuel então reuniu Israel em Gilgal e relembrou a história do povo, mostrando como Deus sempre os havia guiado e protegido. Ele declarou que, embora tivessem pedido um rei, o verdadeiro rei continuava sendo o Senhor. Se obedecessem a Deus, tudo iria bem, mas se afastassem dele, sofreriam as consequências. Algum tempo depois, Saul começou a enfrentar novas guerras contra os filisteus. Em um momento de grande tensão, ele desobedeceu a uma ordem clara de Deus e ofereceu um sacrifício que não lhe cabia fazer. Samuel o repreendeu severamente, dizendo que sua desobediência custaria caro e que o Senhor já havia escolhido outro homem para ocupar seu lugar. Mais tarde, Deus ordenou que Saul lutasse contra os amalequitas e destruísse completamente tudo o que lhes pertencia. Mas Saul novamente desobedeceu, poupando o rei inimigo e o melhor dos animais. Quando Samuel o confrontou, Saul tentou justificar-se. Então Samuel declarou uma verdade profunda: obedecer é melhor do que sacrificar. Naquele dia, o reino foi definitivamente tirado de Saul. Deus então enviou Samuel à casa de Jessé, em Belém, para ungir um novo rei. Entre os filhos fortes e altos de Jessé, nenhum deles era o escolhido. O Senhor não olha para a aparência, mas para o coração. Por fim, trouxeram o mais novo que cuidava das ovelhas, Davi. Ele foi ungido por Samuel, e o Espírito do Senhor veio sobre ele daquele dia em diante. Enquanto isso, o Espírito de Deus se retirou de Saul, e um espírito de perturbação passou a atormentá-lo. Seus servos sugeriram que alguém tocasse harpa para acalmá-lo. Assim Davi foi chamado ao palácio e começou a servir diante do rei, sem que Saul soubesse que aquele jovem já havia sido escolhido por Deus para substituí-lo. Em pouco tempo, uma nova guerra começou contra os filisteus. Entre eles havia um gigante chamado Golias, que desafiava o exército de Israel todos os dias. Nenhum soldado tinha coragem de enfrentá-lo. Quando Davi ouviu aquele desafio, indignou-se e declarou que lutaria em nome do Senhor dos Exércitos. Sem espada nem armadura, apenas com uma funda e 5 pedras, Davi avançou contra o gigante. Ele não confiava em força humana, mas no Deus vivo. Com uma única pedra lançada com precisão, Golias caiu derrotado. Todo Israel celebrou aquela vitória extraordinária que veio pela fé e pela coragem de um jovem pastor. A partir desse dia, Davi passou a ser admirado por todo o povo. Saul colocou à frente do exército, e tudo o que Davi fazia prosperava. As mulheres cantavam pelas ruas. Saul feriu milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Essas palavras despertaram inveja e medo no coração de Saul. Mesmo assim, Davi permaneceu humilde e fiel. Ele se tornou grande amigo de Jonatas, filho do Saul, e continuou servindo ao rei com integridade. Mas o favor de Deus sobre sua vida era visível, e todos reconheciam que o Senhor estava com ele. Assim, Deus começava a levantar um novo rei segundo o seu coração, preparando o caminho para uma nova história em Israel. Porque quando o homem desobedece, Deus permanece fiel aos seus propósitos, e sempre levanta aqueles que o buscam de todo o coração. Se esta palavra edificou você, continue acompanhando cada capítulo conosco, e permita que a Bíblia transforme sua vida dia após dia.